Oi, boa noite, gente. Segunda live da série de lives que eu estou fazendo aqui no Instagram, que vai culminar no dia 6 de outubro, que é a próxima quarta-feira, em um webinário chamado Desenhos Simples e Lucrativos. Então, para quem é designer, para quem gosta de trabalhar com um desenho e quem quer ganhar de 500 a 1.500 reais a mais por semana, transformando ideias em desenhos simples, este local é para você. Então, hoje a gente vai falar sobre quanto tempo é necessário investir para trabalhar com a facilitação visual. E então fiquem aí se vocês quiserem trabalhar com isso. Minhas amigas estão aqui me apoiando, obrigada, gurias. Mas enfim, então eu vou começar a contar também um pouco sobre quanto tempo eu investi, como é que foi o processo comigo, para poder compartilhar com vocês também alguns insights sobre investir tempo nisso e nessa profissão, que é uma profissão nova. Também entendendo que durante essa sequência de lives eu fui me questionando algumas coisas que eram importantes de eu compartilhar com pessoas que queriam trabalhar com a facilitação visual, que queriam transformar ideias em desenhos simples. E aí eu pensei justamente sobre isso, né? Compartilhar com vocês como foi o meu processo, a minha história em termos de investimento de tempo, de energia, para começar a trabalhar com isso, para novamente inspirar, encorajar, né? Para que vocês possam entender como foi o processo que aconteceu comigo, como eu cheguei até aqui. Então é muito dessa intenção. Hoje eu fiz um novo cenáriozinho e eu consegui fazer. Tô muito feliz, tá? Porque eu gastei um tempinho nisso aqui, tá, gente? Consegui fazer o meu letteringzinho tá correto para vocês lerem, né? Vocês estão lendo de maneira correta, né? E aí, só para contar os bastidores de como que eu fiz isso e o nome e aí também para dizer que facilitação visual é sobre gambiarras. Isso aqui eu primeiro desenhei normal, escrevi normal e aí eu só virei o papel, porque a caneta passa pelo lado de trás. Então eu só reforcei desse lado, então temos ele ao contrário. Isso se chama decalque também, tá? Muitas pessoas que trabalham com lettering fazem isso. Então podemos fazer uma live sobre decalque, mas procure no Google saber mais sobre decalque para inverter as suas artes e poder trabalhar de uma maneira muito criativa e gambiarra. Então, como vocês já sabem, eu sou nova nessa questão de criação de conteúdo, então é uma coisa que ainda me deixa um pouco nervosa, que eu ainda fico meio sem saber, às vezes, como agir, e eu criei um roteiro para me ajudar, então se eu ficar olhando para lá, é por isso. E podem ir falando comigo e conversando, que eu vou tentando responder o máximo possível, tentando olhar o roteiro, o que vocês estão falando e tudo mais, e pensar, não é mesmo? Mas enfim, como eu falei, né, eu quero compartilhar com as pessoas sobre quanto tempo eu investi, quanto tempo eu acho que é necessário investir para começar a trabalhar com a facilitação visual, para que vocês possam tomar essa decisão. Eu imagino que algumas pessoas ainda não estão trabalhando com a facilitação visual ou querem entender como fazer isso, e esses encontros são para justamente a gente desmistificar esse trabalho de transformar ideias em desenhos simples e como ganhar dinheiro com isso, e aí especificamente como ganhar de 500 a 1.500 reais a mais por semana fazendo a facilitação visual. Bom, então para começar, eu queria contar um pouco como foi comigo, né? Como foi a minha história. Eu não sabia que a facilitação visual era uma profissão, então eu já tinha experimentado, né? Na verdade, no colégio eu usava o pensamento visual, e aí é até legal fazer um parênteses, né? Porque tem vários jeitos de falar sobre a facilitação visual. Então, eu tenho utilizado muito esse termo facilitação visual porque foi o que eu vi no livro do David Sibet, que é basicamente quem inventou essa profissão, e eu vi que ele usa bastante esse termo, e eu vi que a facilitação gráfica ela estava muito ligada ao que a galera que é gringa chama de graphic recording, que é quando tu ouve uma palestra e resume de maneira visual. E a facilitação visual ela é mais ampla do que isso, e ela está até mais próxima do que seria o pensamento visual. E aí, qual é a diferença que eu entendo e que eu entendi pelo livro do David Sibet sobre a facilitação visual e o pensamento visual? O pensamento visual é uma coisa que tu pode usar só para ti mesma.
Então, eu quero, que é o que eu vou falar aqui sobre como eu comecei a me deparar com a facilitação visual. Na verdade, foi com o pensamento visual, porque eu tinha dificuldade de aprendizado no colégio, e aí eu ouvia o que o professor falava, anotava as coisas, fazia resumos visuais, fazia as coisas bonitas para me ajudar a entender o conteúdo que estava sendo passado na matéria do colégio. Mas isso é o que eu entendo de pensamento visual, porque eu não elaborava esse resumo pensando em um cliente, pensando numa entrega para um terceiro, né? Então, quando eu falo facilitação visual, tem a ver com você pensar em transformar as ideias em desenho simples, entendendo que existe um público-alvo. E é por isso que a facilitação visual não tem nada a ver com arte, porque a arte é uma expressão única, que não necessariamente precisa ter uma utilidade. E a facilitação visual precisa sim de utilidade, briefingzinho e tal, temos entrega, público, então é por isso que essa é a diferença também do design. É claro que em termos estéticos e de beleza, as coisas elas se misturam, né? Porque tu quer fazer uma coisa que é bonita, que é agradável, que chama atenção, então às vezes pode dar uma confundida ali com a questão do visual, né, da arte, mas a facilitação visual tem a ver com entregar valor para um cliente. Então, voltando depois desse parênteses para a minha história, no colégio ali, quando eu era adolescente, eu comecei a usar o pensamento visual para entender melhor as matérias e fazer resumos para eu aprender melhor o conteúdo, para eu conseguir me dar bem nas provas, passar de ano, aquela coisa toda, né? Todos nós passamos por isso. E aí, nisso, eu conheci a profissão design, já gostava de desenhar, né? Mas nunca achei que eu era boa o suficiente para trabalhar com alguma coisa em relação a artes, nem nada assim. Mas me interessava muito, né? Os assuntos visuais, as coisas visuais me chamavam a atenção, eu curtia e tal. Aí eu resolvi fazer design. Durante a universidade, né, durante a faculdade, eu me deparei com várias pessoas que sabiam desenhar super, mega, hiper bem. E aí a gente sempre fica, né, frustrado, se comparando com os outros. E aí eu falei, bom, né, não vou ficar aqui mostrando meus rabiscos bagaceiro para as outras pessoas. É uma coisa que eu faço só para mim, vou guardar, esconder, porque, meu Deus. E aí nem achava que eu era tão boa assim em criação. E a minha faculdade, eu fiz Unicinos, em Porto Alegre. E ela tinha um viés muito de design estratégico, que eu gostava bastante, porque eu queria entender como as coisas funcionavam em termos de projeto e de como entregar valor para um cliente através do design, com processos assim mais estratégicos mesmo. Então, foi ali que eu conheci o Design Thinking também, o Human Centered Design, inovação social, eu comecei a conhecer mais sobre inovação e tudo mais, sustentabilidade, ecodesign, essas coisas todas me interessavam bastante durante a faculdade. E assim, pensamento visual, facilitação visual era uma coisa que eu usava mais para eu conseguir organizar meus pensamentos e me comunicar com as pessoas do que com uma entrega. Eu não achava que isso era uma profissão nem nada assim. Enfim, voltando à história, eu saí da faculdade e fui trabalhar em agência como atendimento, nem como criação, assim, não tocava no Photoshop e nem no Illustrator. E aí, também por essa questão de não ter tanto uma confiança de que eu era tão boa assim, tão criativa assim, para trabalhar na criação. E também porque eu achava meio chato ficar assim o dia inteiro na frente do Photoshop e do Illustrator fazendo detalhezinhos, assim. E isso é uma coisa também que eu curto muito da facilitação visual, que eu posso desenhar de um jeito mais, sabe, assim, tipo, rápido, e eu não tenho que ficar super mega detalhando as coisas, é muita agilidade. Então isso também tem a ver com o tempo, né? Essa questão de, tipo, ser muito ágil. Eu até cheguei a falar ontem sobre isso, nos 5 motivos de por que eu gosto de trabalhar com a facilitação visual, ou por que você poderia gostar de trabalhar com a facilitação visual, e um deles é justamente isso, essa questão do tempo, de ser tudo muito ágil. Bom, e aí quando eu comecei a trabalhar com agência, eu também usava aí a facilitação visual e o pensamento visual para me comunicar com a equipe, para me comunicar com o cliente. A gente vai fazer um site, então eu vou fazer o wireframe, que é basicamente meio que desenhar aonde as coisas ficavam, né? Então usar ali o pensamento visual para se comunicar com todo mundo que estava envolvido naquele projeto, ou então a gente ia fazer um vídeo e aí tinha que pensar num storyboard, e aí a gente estava numa reunião com o cliente discutindo uma cena, discutindo um roteiro, eu fazia uns rascunhos ali para ajudar, então mais ou menos é assim que tu tá imaginando, o personagem vai estar na frente, vai estar atrás, o cenário é esse. Acredito que o Flamengo ou o Vasco esteja jogando, então por favor não reparem nos meus vizinhos mal educados que soltam foguetes, tá? Enfim, então
eu usava ali o pensamento visual mais em termos de comunicação, e aí isso é legal também, a facilitação visual mais para essa comunicação, e não tinha uma coisa muito estruturada. Novamente não sabia que isso era uma profissão e tal. E fiquei trabalhando em agência durante um tempo. E aí lá em 2015 eu conheci um pessoal numa casa colaborativa, num coworking, que estava fazendo a facilitação visual, que na verdade era o que os gringos chamam de graphic recording, né? Que é isso de ouvir uma palestra e desenhar o que está sendo falado. E eu pensei, eu acho que eu consigo fazer isso, gostei, nananã, né? Fiquei ali bem interessada, comecei a trocar mais ideia com eles, o pessoal do Estúdio Pira. Sou, assim, até eternamente grata por eles terem me mostrado essa profissão, essa possibilidade. E não só isso, assim, eu acho que isso é uma das coisas que me motiva a compartilhar muito de como foi o meu processo e ajudar outras pessoas que querem trabalhar com isso, porque eu fui muito ajudada. Então, se não fossem os guris do Estúdio Pira, o Felipe Duarte, o Guilherme Meuler e o Jorian, eu não estaria, eu acho que aqui do jeito que eu tô, assim, sabe? Porque eles foram realmente muito gentis comigo, compartilharam muito do que eles sabiam, me ajudaram. Depois eles se mudaram para Berlim e continuavam me indicando projetos, continuavam me indicando para trabalhos, para clientes que eles tiveram aqui e tal. Então, eu também venho dessas pesquisas aí de economia colaborativa, de entender paradigma da abundância, umas coisas meio hippies aí, mas que eu juro que faz sentido na minha cabeça. Então, por isso também vem a minha motivação de querer compartilhar isso com mais pessoas, porque eu acredito que isso realmente tem muita demanda de mercado, mais pessoas podem trabalhar com isso, quanto mais a gente se ajuda, mais abundância a gente tem. Então, assim, temos também essa questão de valores aí envolvida, para vocês entenderem por que estou compartilhando isso tudo. Mas aí voltando a essa história do Estúdio Pira em 2015, quando eu conheci eles, eu entendi um pouco mais, né, da profissão, como é que eles faziam e tal. Eles tinham uma metodologia totalmente diferente da que eu uso hoje em dia, tá? Na verdade, eles não tinham metodologia. Era tudo muito louco. E isso também foi, eu acho que um dos motivos de eu desenvolver a minha própria metodologia, porque quando eu comecei a trabalhar com eles, eu vi que era bem caótico, assim, o processo. E aí, até porque, pelo background, assim, deles, eles são designers, mas trabalham muito com arte. Então, eu acho que a coisa ficava muito solta, assim, sabe? E aí, para eu conseguir me sentir segura e trabalhar com isso, eu comecei a desenvolver uma metodologia, comecei a entender pragmaticamente como as coisas funcionavam para que eu pudesse me inserir nesse mercado. Então, isso também é interessante de compartilhar com vocês, para que vocês entendam que eu não sou nem um pouco especial, tá? Então, eu justamente me sentia muito insegura de trabalhar com isso, queria, mas não sabia como. E quando eu olhava para os meus pares, que não tinha basicamente nenhuma metodologia e simplesmente iam lá e faziam de uma maneira que eu não entendia, eu me sentia muito, insegura e sem entender como que eu poderia agir naquele momento. E aí, por conta dessa situação, que eu acabei desenvolvendo de uma maneira bem pragmática e também pelo meu perfil, porque eu sou virginiana prática, né, gente? Então, sou essa pessoa que gosta das coisas de maneira processual. E aí, comecei a desenvolver e entender como que eu poderia trabalhar com a facilitação visual. Aí, o que acabou acontecendo foi que em 2015 eu fiz alguns freelas com eles e tal, entendi, e já estava de saco cheio de trabalhar em agência, porque, enfim, não é o tipo de cultura que eu acredito. Foi até bem difícil de pedir demissão, porque, novamente, também sou muito grata às pessoas que surgiram na minha vida. E a galera que eu trabalhava com agência no Estúdio Berinjela, eles eram maravilhosos, super, super queridos. E também foi um motivo de eu demorar ali para ter pedido demissão, porque eu gostava muito de trabalhar com eles. Aí, tomei coragem, tirei férias ali em dezembro e logo na primeira semana de janeiro voltei a trabalhar, e no primeiro dia que eu voltei a trabalhar eu pedi demissão, porque eu já tinha decidido. Então foi assim super rápido, no início de 2016 eu já tinha pedido demissão e foi muito incrível o processo, porque já no primeiro mês que eu pedi demissão eu comecei a trabalhar com a facilitação visual. Então, respondendo a questão de quanto tempo eu preciso investir para trabalhar com a facilitação visual, na verdade eu acho que você pode começar hoje mesmo, porque eu acredito muito que, primeiro, tem muita demanda no mercado,
E segundo, tá? Tu não precisa estar pronto para começar a trabalhar com isso. Existem vários formatos diferentes de facilitação visual que você pode oferecer. Então, isso também te ajuda, porque tem um leque, e agora, com as coisas online, aumentou muito as possibilidades de serviço, sabe? De entrega, de agregar valor. Então, vocês podem fazer, antes a gente fazia muito mais focado num trabalho presencial. Então, tu tinha que ir lá, ouvir tudo, né? Escrever as coisas todas muito rápida. Ai, Cissa, que saudade tu tá aqui, que legal te ver. E aí, agora que as coisas estão online, já mudou a figura, já mudou de cenário, já tem muito mais possibilidade. Então, propriamente as lives, né? Hoje em dia tá estacionamento de live aqui. Então, todas essas lives, elas estão gerando conteúdo. E todo esse conteúdo pode ser traduzido de uma maneira simples, com desenhos. Então, tem muita possibilidade e justamente tu não precisa entregar tudo muito rápido. Tu pode entregar depois. Tipo, não sou muito rápida na hora de desenhar. Eu tenho dificuldade de ouvir tudo e resumir. Não tem problema. Acorda isso com o teu cliente, né? Eu vou te entregar em 24 horas, eu vou te entregar em 12 horas. Isso tudo é super importante de ser alinhado desde o início, sabe? E aí, quanto mais rápido tu entrega, tu pode cobrar mais, ou então, se pra ti é valor, tu poder entregar depois, né? Aí tu cobra mais barato. Então, tu tem que entender ali, nessa negociação com o cliente, entender o que é importante para ti, o que tu quer ganhar dessa relação, porque só sabendo o que tu quer ganhar dessa relação, tu vai poder botar isso para outra pessoa, sabe? Então, novamente, autoconhecimento, super importante, né, para poder trabalhar com qualquer coisa na vida. Mas brincadeiras à parte, é legal vocês entenderem desse leque de possibilidades aí que a facilitação visual tem em termos de entregas de serviço. E aí, outra questão, né? Mesmo que as coisas estejam online, tu não precisa ter, por exemplo, um iPad ou trabalhar digitalmente para fazer uma entrega digital. Tu pode desenhar no papel e depois digitalizar isso e aí entregar para o cliente. É importante sempre saber também para onde essa facilitação visual vai, sabe? Para saber qual é o tamanho da tela que ela está sendo recebida. E aí, com isso, tu pode pensar melhor. A gente, por exemplo, está fazendo um trabalho essa semana que é para o RH Rio, que é um congresso, e a gente acordou com eles que, em termos de estratégia de comunicação e marketing, eles queriam usar muito a facilitação visual aqui nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram. Então, justamente por isso, a gente optou por fazer um painel de facilitação visual na vertical, com menos informação, com os textos um pouco maiores, desenhos maiores, porque quando a gente tem menos espaço de visualização, a gente precisa ser mais assertivo, né? E as palestras, além disso, são menores. E aí a gente combinou justamente isso com eles. Como eles só vão usar no dia seguinte, de manhã, o congresso acontece a manhã inteira e a gente tem até de noite para finalizar. Então tem bastante tempo para trabalhar os painéis, sabe? Então, para vocês verem aí como existem várias possibilidades de entregas e de serviços disponíveis, né? Para que vocês possam oferecer para o cliente de vocês, que ainda vai gerar valor para ele e que vai se encaixar dentro das tuas limitações atuais. É claro que quanto mais tu faz a facilitação visual, mais rápido tu fica e aí mais ágil tu fica e mais, né, tu consegue entregar tudo muito mais rápido. Mas não necessariamente isso quer dizer que para o cliente é bom. Então, perguntar para ele também isso é importante, porque, como eu falei ontem também, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. E aí, tu sabendo o que tu quer e sabendo oferecer, vai ser muito melhor para essa relação comercial. Então, deixa eu ver o que é mais para eu não me perder. Sim, queria falar sobre outras pessoas, né? Estou falando um pouco da minha história, de como está sendo para mim, das possibilidades de serviços que existem, e aí explicando que quanto tempo é necessário investir para trabalhar na facilitação visual. Eu estou dizendo que pouquíssimo tempo, porque tu já pode começar amanhã, se tu quiser, a oferecer esse serviço, mesmo que tu não se sinta pronto. E aí, fazendo um paralelo, eu já volto nessa questão de, eu não me sinto pronto, meu Deus. Mas vou só trazer um paralelo que é de duas amigas que eu comecei, que na verdade assim, antes de eu começar a dar aula, eu comecei a dar aula com a Casa Firjan, que eles me chamaram para fazer aula de pensamento visual, mas antes disso,
algumas amigas tinham pedido para eu dar aula, assim, tipo petit comité, sabe? Para ajudar elas a entender como é que trabalha com a facilitação visual. Então eu dei 2 turmas pequenininhas, assim, de pessoas que queriam se profissionalizar nesse assunto da facilitação visual. E aí vou citar 2 exemplos de amigas que são designers e começaram a trabalhar muito rápido com a facilitação visual depois que elas fizeram o curso comigo, que é a Ilana e a Mari. Então, a Ilana, ela já era facilitadora visual, ela já era designer, usava o visual para várias questões, assim, para resolver problemas, né? Na verdade, eu diria que ela já era facilitadora visual, mas ela queria pegar a prática muito também do graphic recording, que é isso de ouvir uma palestra e resumir visualmente tudo muito rápido. E aí ela foi a primeira pessoa que me pediu, por favor, me dá aula, eu quero entender. Aí ela pediu, umas outras amigas pediram também, mas eu quero citar ela como exemplo porque essas aulas a gente fez em 2 semanas, assim, era presencial, né? E aí eram uns workshops de umas 3, 4 horas, foram alguns dias, uns 4 dias. E aí, assim, tipo, na semana seguinte ou depois, ela já estava trabalhando com isso. Porque ela já tinha isso dentro dela, eu passei a minha metodologia, contei como é que eu fazia as coisas e ela já estava ali, tipo, se jogando, sabe? Trabalhando com isso. Então, depois a gente fez vários trabalhos juntas, de facilitação como dupla, né, assim, em clientes e tudo mais. Ela me chamou para trabalhar, eu chamei ela para trabalhar, foi super legal, assim. Então, muito rápido ela já rentabilizou em cima do serviço da facilitação visual. E aí o outro exemplo que eu quero dar é a Mari, que assim, a gente, desde que ela fez o curso, a gente não se desgrudou mais e aí tem trabalhado direto juntas. Então também mesma situação, eu dei o curso, né, presencial, então eu dei esse curso pra Mari, pro Lucas também, que trabalha comigo, que é meu sócio, para eles entenderem como é que funcionava. E tinha mais pessoas também, mas assim, quero citar o exemplo específico da Mari, porque ela também é designer, ela faz várias coisas assim, visuais de design e tal, de estampa. E aí, quando ela conheceu a facilitação visual, a gente começou a trabalhar juntas, ela começou a trabalhar também, pegou vários jobs, fazia sozinha, se assim, botou a cara e foi, sabe? E desde então, isso foi em 2019, tanto a Ilana e a Mari receberam esse curso que eu dei em 2019 de facilitação visual e desde então elas estão trabalhando com isso, estamos em 2021 e não pararam e sempre tem trabalho, sempre tem projeto. Especificamente a Mari, que trabalha mais com a gente, assim, esse ano a gente está justamente tentando entender como pegar mais pessoas para trabalhar junto, porque a gente não está dando conta de tanto serviço, sabe? Então, essa semana a gente está com 2 trabalhos rolando. Hoje a gente já fechou um trabalho para segunda e terça, já tem um outro que a gente tem que entregar até segunda-feira, que é de uma gravação. Mandei já 2 propostas hoje. Então, assim, não para, sabe? É sério, eu juro isso, gente, pelo amor de Deus. E aí, isso tem a ver com o outro argumento que eu quero trazer aqui, que é justamente a coisa do não se sentir pronto, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com a facilitação visual, eu também não me sentia pronta, gente. Até hoje tem uns, né, projetos que tu fica assim, putz, frio na barriga, como é que eu faço, não sei o quê, nanana. E tu só vai se sentir pronto fazendo, assim, tipo, botando a mão na massa, botando a cara a tapa. E a gente aprende errando, a gente melhora fazendo, não tem mistério, sabe? Então, é preciso encarar esse medo de eu não tô me sentindo pronta, eu não sou boa o suficiente, eu não sei desenhar tão bem, eu não sei ouvir e resumir, eu não sei ouvir, resumir e desenhar. Então, assim, põe a cara a tapa, porque eu acho que é a melhor maneira de tu aprender. Eu sou muito desse perfil, assim, de aprender fazendo, mais do que ficar ali fazendo um monte de aulinha e tudo mais, sabe? Tipo, a prática é o que leva à perfeição e tu só ganha chão, sabe? Andando. Então, assim, eu posso, obviamente, mostrar várias dicas, né, pra vocês, mas, assim, a minha vontade é obrigar vocês a começar a trabalhar com isso, porque só assim que vocês vão realmente aprender. E foi o que eu fiz, sabe? Eu comecei sem saber o que eu tava fazendo direito, fui ali entendendo, na frente do cliente, mostrando, sabe? Eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz também, que foi para Perestroika, né, que eu fiz alguns cursos para eles, assim, resumindo visualmente, a primeira aula
Foi uma loucura, sério. Eu tinha as 2 primeiras aulas, era assim, eu perguntei pra menina, tá, quantos painéis vocês querem? Ela falou assim, não faço ideia, vê aí o que tu acha. Falei, bom, beleza, vou ouvir a aula e ver ali qual é. Cara, eu fiz um painel com mas tanta informação que não dava pra entender porra nenhuma, assim, sabe? Foi uma loucura. E aí eu falei, não, a próxima aula, então, eu vou fazer várias folhas pra caber todas as informações, porque eu tinha pensado em uma folha, só que aí quando eu fui ver, tinha muita informação naquela folha. Tipo assim, zero sabendo resumir. E aí, na outra aula, eu resolvi fazer tudo que estava sendo falado, assim, o máximo de informação. Cara, eu parecia uma impressora ambulante. Eu fiz 8 páginas de resumo, de tamanho de um flip chart, de uma aula de 2, 3 horas, assim, sabe? Uma loucura também. Então, eu fui entendendo o que funcionava pra mim, o que não funcionava. E aí, novamente, não tem um certo e um errado, tá? Tipo, está errado então fazer um resumo de uma página com muitas informações. Está errado fazer 8 páginas de 2 horas de trabalho. Não está errado. O que é importante vocês saberem o que o cliente quer, o que funciona para vocês e o que é bom para o público-alvo, para o final ali, né? Para quem está realmente recebendo as informações das palestras, do curso, dessa facilitação visual. Então, por isso que a etapa de briefing é super importante para alinhar isso. Não só a etapa de briefing, né, mas na proposta, já ir entendendo aí o que é melhor. É melhor um painel, é melhor 5 painéis, e aí vocês irem discutindo isso com o cliente, entendendo as vantagens e as desvantagens. Eu percebi comigo mesma que eu fazer 8 painéis em 2 horas não era coisa sustentável, até porque eu tive tendinite, não é mesmo? Então, assim, não recomendo desenhar tanto assim, é melhor ser mais assertiva. Ainda mais hoje em dia, que tem muita informação disponível e que o que as pessoas têm buscado mais, pelo menos o que tem chegado em termos de briefing pra gente, é o resumo, é a parte do entender o que está sendo dito e tirar as pérolas disso, sabe? E não ficar desenhando um monte, fazendo muita informação. Então, é mais assertividade, é mais estratégia, sabe? É resumo. E por isso que eu brinco também que, em termos de... As pessoas ficam nessa de, facilitação visual, desenho. Gente, desenho é tipo 20% do trabalho. 80% do trabalho não é desenho, sabe? É realmente contato com o cliente, é proposta, é briefing, é entender o que está sendo falado, resumir isso visualmente, saber fazer uma boa colheita, é diagramação, sabe? Não é desenho. Desenho é a parte mais gostosa e fácil do processo. Então, tem muita coisa que precisa ser pensada na hora de fazer uma facilitação visual e isso é uma delas. Entender o que funciona para ti, o que funciona para o cliente, o que funciona para o público final, para poder desempenhar um bom serviço, né? Entregar valor para o cliente efetivamente e perguntar isso para ele. Tu gosta assim? Tu gosta assado? Prefere assim? Prefere assado? Eu acho que se a gente fizer assim vai ser legal por causa disso. Eu acho que não vai ser legal por causa daquilo. Sabe, eu gosto muito desse estilo de co-criar com o cliente, sabe? Eu não tenho muito a pretensão de dizer que eu sou a fodona e a expert, especialista que diz que sabe o que o cliente está querendo. E por isso também eu sempre gostei muito do Design Thinking, porque ele tira um pouco dessa coisa do o designer incrível, que sabe tudo e que diz como tem que ser, sabe? Eu gosto muito desse formato de cocriação, de colaboração, de estar junto com o outro pensando, desenvolvendo as ideias. Então, justamente por isso que, cara, pergunta, sabe? Não tenha vergonha de perguntar para o cliente, não tenha vergonha de perguntar para as pessoas. Isso faz com que tu tenha muita informação valiosa nas mãos para poder tomar melhores decisões, para poder trabalhar com a facilitação visual. Voltando aqui para o meu roteiro, porque já me perdi, não é mesmo? Sim, isso é importante também. Voltando para essa questão de quanto tempo investir para começar a trabalhar com a facilitação visual, eu acho que uma das coisas que eu fiz e que eu recomendo muito que as pessoas façam seja o seu primeiro cliente. Então, como é que tu vai trabalhar com a facilitação visual, fazendo resumo visual, se tu não faz isso pra ti mesmo, sabe? Só fazendo um curso, faz um resumo visual, faz a facilitação disso, sabe? Por sinal, é uma ótima maneira de conseguir fazer permuta com vários cursos por aí, porque tu chega e fala assim, tudo bem, quero fazer esse teu curso aí, posso te entregar em resumos visuais. E aí vocês têm uma troca ganha-ganha maravilhosa, porque tu quer fazer o curso, quer aprender isso,
já vai treinar para trabalhar com a facilitação visual, a pessoa que está dando o curso vai ganhar resumos visuais, vai ganhar a facilitação visual, as pessoas que estão fazendo o curso também vão ganhar resumos visuais maravilhosos, então, tipo assim, ninguém está perdendo nesse processo, sabe? Então, seja o seu primeiro cliente, faça esse exercício consigo mesmo, tanto ouvindo um curso, ouvindo um vídeo, ou até mesmo lendo textos. Isso também é bem bacana, sabe? Abrir a cabeça para trabalhar além de cursos e vídeos, pensar em texto também, sabe? Isso também chega pra gente bastante como demanda. Olha, eu tenho uma estratégia aqui que eu preciso fazer uma facilitação visual. E aí a gente pensa não em termos de o que está sendo falado, mas sim de quais são as informações ali disponíveis e como que a gente vai trabalhar esse painel visual, sabe? Isso até tem mais cara de infográfico, mas aí o que eu percebo também da facilitação visual é que tem muita coisa de ser à mão, de ser mais sucinto, né, mais resumido. Muitas vezes os infográficos eles são bem grandes, tem informações muito detalhadas, a coisa é feita no Illustrator, assim, com muitos detalhes e com um acabamento de arte final e tudo mais. Dá pra fazer isso também, né, as coisas elas se combinam ali. Até essa semana eu tava ouvindo um podcast do Dave Gray, que é até uma das pessoas que também cunhou o termo da facilitação visual. Ele tem um livro muito bom que chama Game Storming, e ele trabalha com Design Thinking, e ele que inventou o alfabeto visual, que é basicamente dizer que existem 12 formas básicas para tu fazer absolutamente qualquer desenho. Isso eu dou no meu curso de expert visual. Então, a gente justamente aprofunda nessa questão do alfabeto visual, de entender que essas formas fazem basicamente qualquer objeto, qualquer desenho. E aí foi o que eu inventei em cima disso, o raio iconizador, que também, se vocês fizerem o meu curso para quem quer trabalhar com isso, vai entender melhor como o raio iconizador funciona. Mas voltando a essa questão, a diferença, né, de facilitação visual e de infografia, né, de infográfico, na história do Dave Gray, ele conta que ele começou trabalhando num jornal fazendo infográficos e fazendo tirinhas. Então ele tinha que prestar atenção, né, saber uma matéria e fazer algo visual a respeito disso, né, que passasse uma informação ou mais descontraída, no caso da tirinha, né, isso também é bem bacana de entender, ou então de um jeito mais sério, que é um infográfico, né. Então é interessante porque eu acho que a facilitação visual ela junta essas duas coisas. Tanto a parte da tirinha, no sentido de que, pelo menos as minhas, elas são super engraçadas, né? Eu tento sempre botar coisas engraçadas na minha facilitação visual, porque eu acho que isso conecta emocionalmente e as pessoas chama atenção. Então, faço o máximo de coisas engraçadas e meio babaquinhas, porque eu acho que isso conecta. E aí isso tem muito a ver com a coisa da charge, da tirinha, né? Dos desenhos em quadrinhos. Tem muita inspiração nesse mundo do anime também. E junto com o infográfico, porque a gente junta um assunto que é sério, né? No final das contas, a facilitação visual, ela tem a ver com tu passar uma informação que é séria, que é uma informação que vai ser útil para alguém, que está ajudando alguém a entender um conteúdo, né? Então, simplificando um tema com os desenhos simples. E aí eu acho que a facilitação visual, ela junta essas duas coisas, o infográfico, as tirinhas, as charges, né? Mas, enfim, então seja o seu primeiro cliente, voltando ao assunto, para praticar, para que tu possa pegar ali também mais intimidade mesmo, né, com essa prática, e aí tem a ver com isso, né, quanto tempo investir? Bom, o máximo de tempo que tu puder investir, mais rápido tu vai se desenvolver, mais rápido tu vai poder cobrar mais dos teus clientes e mais as pessoas vão te conhecer por isso. Então, assim, não tô entendendo porque tu ainda não começou, basicamente. E aí eu acho que agora me encaminhando ao final das conclusões dessa live, é muito sobre isso, assim, sabe? De aprender botando a cara a tapa, de começar o quanto antes. E aí aqui eu até quero fazer uma comparação, que existem dois tipos de pessoas, assim, que podem trabalhar com a facilitação visual. A gente tem as lebres e as tartarugas. As lebres são as pessoas que querem se jogar, começar, que estão aí, de repente, já fazendo freelas de outros serviços de design, ou de lettering, ou de outras coisas.
e que tem tempo livre para investir nisso, né? Então, assim, tipo, pode começar a trabalhar com isso amanhã, pode gravar já stories falando sobre isso, oferecendo para clientes, para amigos, para quem quer fazer curso e tudo mais. Então, essas são as lebres maravilhosas da facilitação visual, que é começa o quanto antes, se joga, começa, porque tu não vai estar pronta nunca, tu tem que começar logo. E para se sentir cada vez mais pronta, pegar a intimidade com isso, e todo mundo erra, faz parte, somos seres humanos, e é assim que a gente aprende. E temos as tartarugas, que eu vejo que são pessoas, eu conheço várias tartaruguinhas, tá? Que são pessoas que ou já têm um emprego fixo, que não necessariamente trabalham isso diretamente, assim, sabe? Trabalham numa outra área, usam a facilitação visual aqui e ali para uma coisa ou outra, mas fazem um freelazinho à noite, fazem um freelazinho no final de semana. Também amamos as tartarugas, tá? Tem várias tartarugas que moram no meu coração. E tudo bem também ser uma tartaruga, tá tudo certo. Cada um encaixa a facilitação visual dentro do tempo que tem disponível, dentro da energia que tem disponível, das possibilidades que tem disponível. Novamente aqui para dizer que estar digital ou ter um iPad ou fazer as coisas online não é um impeditivo para trabalhar com a facilitação visual, tá? Então é muito sobre isso, assim, eu quero novamente frisar que eu estou encorajando pessoas que querem transformar ideias em desenho simples para começar a trabalhar com isso. O mercado vem crescendo cada vez mais. Eu acho que a gente tem muita possibilidade de serviços. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando com isso, mais a gente vai expandir os campos de possibilidade, mais a gente vai trazer criatividade para essa área, mais a gente vai se fortalecer como comunidade de facilitadores visuais que são pagos e muito bem pagos por isso. Se eu sou paga e muito bem paga e pago minhas contas com a facilitação visual, você também pode fazer isso. E quanto mais pessoas estiverem pagando suas contas com a facilitação visual, melhor para todo mundo, né? Porque vamos estar em abundância. E aí eu acho que é isso, gente. Eu queria também chamar vocês para se inscreverem no webinário Desenhos Simples e Criativos e lucrativos, criativos também, mas lucrativos. No dia 6 de outubro, para se inscrever, o link está na bio. Que mais? Vai ser às 8 horas, no dia 6, que é uma quarta-feira, de noite. Parece que vamos fazer isso no YouTube, vou ser muito inovadora, nunca fiz uma live no YouTube, vamos estar fazendo. Talvez eu até faça uma no domingo para entender lá. Já que estou falando para vocês quebrarem a cara fazendo as coisas, vou também quebrar a minha cara fazendo coisas que nunca fiz, né? Afinal, é muito legal ficar falando para os outros fazer uma coisa que tu não faz. E aí é isso, amanhã a gente vai ter live de novo, então hoje é quarta, amanhã é quinta, a gente vai ter uma live super misteriosa que é a dica mais importante para trabalhar com a facilitação visual, que você precisa saber para começar a trabalhar com a facilitação visual. Então, se você quer trabalhar com isso, esteja aqui. Eu vou tirar essa live do ar, porque sou dessas, sim. Vou deixar disponível só no YouTube, então isso é obviamente uma estratégia para vocês se inscreverem no nosso canal e também assistirem a gente por lá. Deixa eu ver se tem perguntas, né? Vai explicar em algum momento como aplicar a facilitação no digital ao vivo. Tenho muita curiosidade de como funciona. Sim, o penúltimo dia, que é na terça-feira, vai ser sobre como como preparar uma facilitação visual ao vivo, tanto no digital quanto no papel. Então vou dar várias dicas disso. E aí também juntando as duas coisas, do tipo fazendo papel e entrega digital, ou fazer papel, entrega ao vivo, ou digital, tudo digital. Então vão ser a live de terça-feira, na semana que vem, que eu acho que é dia 5, vai ser só sobre isso. Deixa eu ver se tem mais. Oi, Thaís, tudo bom? Paula, fofa, tá aqui. Silver também. Também sou fã do trabalho do Silver, gente. Sigam ele, é maravilhoso. Silver Visual Thinking. Arnaldo também maravilhoso, trabalhou com a gente hoje no RH Rio. Bacana demais, que legal. Dica, também a Márcia vai estar com a gente amanhã trabalhando. A Márcia e o Arnaldo fizeram a primeira turma de facilitação visual club, então também já estão aplicando as coisas. Eu acho que é isso, gente. Consegui, acho que falei tudo que eu precisava. Você dará outro curso além do da Firjan? Sim, Dani, eu vou abrir uma turma para quem quer trabalhar com a facilitação visual
e isso vai ser anunciado na live de quarta-feira, no dia do webinário Desenhos Simples e Lucrativos. E aí o curso vai se chamar Experts Visuais, acho que é isso. Decidimos faz pouco tempo, então tem que entender se é no plural ou não. E aí vou dar mais informações para quem quiser saber, manter o mistério, né? Tem essa coisa toda aí do online que estamos aprendendo. Mas é isso, e aí quem quiser trabalhar com a facilitação visual, é só seguir esse perfil, estar ligado, e vou estar compartilhando tudo por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã nos vemos para falar sobre a dica mais importante que você precisa saber para trabalhar com a facilitação visual. Fiquem ligados. Beijos!